Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo apontou que a vacina da americana Novavax tem eficácia de quase 90% contra a Covid. Os resultados do estudo de fase 3 mostraram que a vacina Novavax tem eficácia de 89,7% contra a Covid-19. Os dados foram publicados na revista científica The New England Journal of Medicine. Os resultados de outras etapas da pesquisa já haviam demonstrado segurança e uma alta resposta imune nos voluntários. Participaram dessa avaliação adultos com idades entre 18 e 84 anos que tomaram as 2 doses com um intervalo de 21 dias. Os voluntários eram de 33 locais do Reino Unido. Quase um terço do total tinha mais de 65 anos. E cerca de 44% deles apresentavam alguma comorbidade. 10 pessoas entre o grupo de vacinados foram infectadas pelo coronavírus, mas nenhuma morte foi registrada e ninguém precisou de hospitalização. Uma análise posterior mostrou uma eficácia de 86,3% contra a variante Alfa do Reino Unido e de 96,4% para as outras versões do vírus. E a Universidade de Oxford publicou um estudo que garantiu que um maior intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca pode melhorar a eficácia do imunizante contra a Covid. Pesquisadores mostraram que, longe de reduzir a eficácia do imunizante, um intervalo de até 45 semanas entre as 2 doses melhora a resposta imunológica ao vírus. De acordo com a direção do grupo farmacêutico, a vacina da AstraZeneca apresentou excelente resposta à segunda dose, mesmo 10 meses depois da aplicação da primeira. Outro estudo da universidade já havia indicado que a eficácia da vacina era maior com um intervalo de 3 meses entre as doses do que num espaço de 6 meses. Os pesquisadores também descobriram que uma terceira dose injetada mais de 6 meses após a segunda leva a um aumento significativo nos anticorpos e provoca uma forte resposta imunológica contra a Covid-19. A notícia pode tranquilizar países com menos suprimentos de vacina e que podem estar preocupados com atrasos na obtenção de segundas doses para suas populações. E ainda falando sobre vacina, um estudo mostrou que o imunizante Sputnik V registrou alta eficácia contra a variante Delta. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. A vacina Sputnik V é 90% eficaz contra a variante Delta da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Instituto Gamaleya, órgão do Ministério da Saúde da Rússia, que desenvolveu a vacina. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. Pelo Twitter, o diretor adjunto para a pesquisa científica do Instituto, Denis Logunov, a Sputnik V mostra um declínio menor na eficácia contra a variante Delta do que qualquer outra vacina com resultados publicados. A Sputnik V foi aprovada para uso de emergência em 65 países. O primeiro caso de morte no Brasil por causa da infecção com a cepa originária da Índia foi confirmada na semana passada pela Secretaria de Saúde do Paraná. A mulher infectada tinha 42 anos e morreu por conta da doença em abril. Uma pesquisa apontou que a Coronavac é segura e produz resposta imunológica em crianças e adolescentes. Um estudo feito por cientistas do laboratório Sinovac na China garantiu que a vacina Coronavac é segura para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após 2 doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado produziu anticorpos contra o SARS-CoV-2. Os dados não tratam ainda da eficácia da vacina nesta faixa etária, já que a conclusão só é obtida com estudos de fase 3, que verificam qual o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes. No atual estágio, fases 1 e 2, a intenção dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela é capaz de ativar o sistema imune contra um novo coronavírus. Semelhante aos achados de outras vacinas, os autores observam que entre crianças e adolescentes, as respostas imunológicas foram maiores que em adultos de 18 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais.
mas nenhuma diferença significativa na resposta imune foi detectada em uma análise por grupo de idade. Na maioria dos casos, as reações adversas foram ligeiras ou moderadas, sendo que a dor no local da injeção foi o sintoma mais comum. A Universidade de Oxford anunciou que começou a testar um imunizante desenvolvido com o laboratório AstraZeneca contra a variante Beta. A universidade e o laboratório anglo-sueco esperam reunir 2.500 voluntários no Reino Unido, África do Sul, Brasil e Polônia para iniciar as fases 2 e 3 do ensaio clínico em humanos. O protótipo usa a mesma tecnologia de vetor viral, também usada na vacina AstraZeneca já adotada contra o vírus. De acordo com o comunicado da universidade, os criadores esperam ter dados provisórios dos testes ainda este ano e submetê-los à revisão regulatória. Acredita-se que os imunizantes atuais sejam menos eficazes contra a variante beta do vírus, embora todos pareçam ser muito eficazes na prevenção de suas consequências mais graves. E mais de 3 bilhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas em todo o mundo. As informações são de um balanço da agência France Press, com base em dados oficiais dos países. O planeta demorou 20 semanas para alcançar a marca de 1 bilhão de doses e 6 semanas para 2 bilhões. A última barreira foi superada em menos de 4 semanas, o que demonstra a aceleração das campanhas de vacinação. Quase 40% das doses foram administradas na China. Índia e Estados Unidos completam o pódio ocupado justamente pelos 3 países mais populosos do mundo. Levando em consideração a população entre os países com mais de 1 milhão de habitantes, os destaques são os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Israel. Nos 3 casos, mais de 60% da população está completamente vacinada. No Brasil, a média é de 46 doses administradas para cada 100 habitantes, ficando à frente do México, Colômbia e Peru. Os países grandes da União Europeia, como Alemanha, França, Itália e Espanha, têm quase 1/3 de suas populações completamente imunizadas. Apesar da polêmica que provocou, a vacina da AstraZeneca é a mais distribuída e aplicada no mundo, em quase 80% dos territórios. Os casos de Covid-19 aumentaram desde a semana passada na Europa, após 10 semanas consecutivas de retrocesso no número de contágios. A OMS alertou sobre uma nova onda do vírus. A Organização Mundial da Saúde teme uma nova onda da pandemia de Covid-19 na Europa. A 10-week decline. Uma redução de 10 semanas no número de casos de Covid nos 53 países da região europeia chegou ao fim. Na semana passada, o número de casos aumentou 10%, impulsionado pelo aumento de viagens, reuniões e a flexibilização das restrições sociais. Para a organização, apenas a disciplina dos cidadãos pode evitar uma nova onda. A maior preocupação é com a variante Delta, especialmente contagiosa. Na semana passada, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças estimou que até o fim de agosto, esta variante deve representar 90% dos casos na União Europeia. Pesquisas mostram que apenas uma dose da vacina anti-Covid não é suficiente contra a cepa. Também há preocupação de que as aglomerações provocadas pela Eurocopa ajudem a espalhar o vírus. A OMS demonstrou preocupação principalmente com os meios de transporte que os torcedores usam para chegar e sair dos estádios. As águas do rio Ganges, o mais sagrado da Índia, estão sendo tomadas por corpos, no momento em que o país asiático é duramente afetado pela pandemia de Covid-19. Por falta de espaço ou de recursos, muitas famílias do norte e do leste do país se viram obrigadas a entregar os corpos de seus entes queridos às águas do Ganges, rio sagrado para os hindus. Outras optaram por enterrar as vítimas em sepulturas pouco profundas nas margens de areia do grande rio.
Com o início das chuvas de monções, as inundações provocaram fortes correntes que desalojaram os mortos. Algumas pessoas estavam enterrando corpos aqui, causando problemas para nós. Temos problemas quando o nível de água aumenta no Ganges e os corpos enterrados ficam expostos e boiam. As autoridades de Allahabad, um importante local de peregrinação hindu do estado de Uttar Pradesh, informou que quase 150 corpos que flutuaram nas últimas 3 semanas foram cremados. Agora as piras funerárias se multiplicam nas margens do rio, ao lado de pilhas de lenha, com a previsão de que mais corpos sejam recuperados e passem pelo processo de cremação. Estima-se que até 600 corpos foram enterrados nas margens do Ganges durante a segunda onda da pandemia na Índia. Milhões de hindus comparecem tradicionalmente ao rio para banhos ou para a cremação dos mortos. Em seguida, as cinzas são espalhadas nas águas do Ganges. Uma das preocupações é que a presença dos cadáveres no local infecte ainda mais o rio, um dos mais poluídos do mundo. E mudando de assunto, olha só, o valor de mercado do Facebook bateu um recorde histórico. O gigante das redes sociais passou a integrar o seleto grupo das empresas com valor de mercado superior a US$1 trilhão, cerca de 5 trilhões de reais. Esse valor equivale a quase 5 trilhões de reais. O valor de mercado é calculado com base no preço das ações. A alta dos papéis ocorreu depois de uma sentença judicial favorável. Um juiz americano rejeitou uma acusação de práticas monopolistas contra a companhia. As ações foram apresentadas pela entidade reguladora da concorrência dos Estados Unidos. Agora o Facebook integra o seleto grupo das empresas que valem mais de US$1 trilhão no mercado americano, formado pela Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, que é a dona do Google. Devido às mudanças climáticas, temperaturas nunca antes atingidas estão se tornando mais frequentes. O Canadá registrou nos últimos dias a temperatura mais alta de sua história, no momento em que os Estados Unidos enfrentam uma onda de calor sem precedentes e a pior seca em 20 anos. Centenas de pessoas morreram nos 2 países. Uma onda de calor vem empurrando a temperatura para perto dos 50 graus no oeste do Canadá e noroeste dos Estados Unidos, afetando infraestrutura, provocando cortes de energia e tornando algumas regiões praticamente inabitáveis para moradores acostumados com o frio. Na Colômbia Britânica, no Canadá, houve 486 mortes inesperadas entre sexta e terça-feira, cerca de 320 a mais do que a média para um período de 5 dias. No noroeste dos Estados Unidos, cerca de 50 pessoas morreram no estado norte-americano do Oregon. Já na primeira semana da estação mais quente do ano, a escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados nos Estados Unidos. Níveis alarmantes de reservatórios e temperaturas recordes indicam que essa pode se tornar a mais grave crise hídrica americana em gerações. Os números são preocupantes. Desde 2002, os Estados Unidos não viam uma estiagem dessa proporção. As mudanças climáticas estão fazendo com que temperaturas recordes se tornem mais frequentes. Globalmente, a década de 2010 a 2019 foi a mais quente já registrada. E os 5 anos mais quentes foram todos nos últimos 5 anos. O calor escaldante que se estende de Oregon aos territórios árticos do Canadá foi atribuído a uma crista de alta pressão que retém o ar quente da região. As altas temperaturas têm tirado o sossego até dos animais. Essa família de ursos procurou uma maneira para se refrescar. Encontraram uma piscina e aproveitaram para dar um mergulho.
Os donos da casa, na Colômbia Britânica, filmaram a mamãe urso e seus 2 filhotes, aproveitando o momento sem se incomodar com os visitantes. 20% das espécies de borboletas do mundo estão na Colômbia. O país tem a maior diversidade desses insetos no planeta, segundo o estudo publicado pelo Museu de História Natural de Londres. Um grupo internacional de cientistas conseguiu coletar uma variedade de 3.642 espécies e 2.085 subespécies, o que equivale a 20% de todos os tipos conhecidos no planeta. Além disso, 200 espécies de borboletas da lista são exclusivas da Colômbia. Incapazes de encontrar essas borboletas em qualquer outro lugar, a proteção é decisiva, pois o mundo pode perder estes exemplares para sempre. O grupo de pesquisadores garante que a lista ainda contém lacunas de informações importantes e deve continuar com os estudos. Mas a vasta biodiversidade e o conflito armado na Colômbia têm limitado o trabalho de campo. Especialistas acreditam que o Peru e o Equador estejam próximos dessa diversidade que inclui borboletas e mariposas, mas ainda faltam dados que comprovem isso. A Colômbia também ocupa o primeiro lugar no mundo em variedade de pássaros e orquídeas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.